São 17 horas em Paris, 18 em Kiev. Está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. O presidente russo Vladimir Putin declarou hoje que a Rússia enfrenta uma ameaça grave na Ucrânia num contexto de tensão crescente com o Ocidente, que acusa Moscovo de se preparar para invadir o país vizinho. No julgamento das dívidas ocultas que decorre em Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo adiou para quinta-feira a discussão de arresto de bens de parte de 19 arguidos no processo das dívidas ocultas. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI. O presidente russo Vladimir Putin declarou hoje que a Rússia enfrenta uma ameaça grave na Ucrânia num contexto de tensão crescente com o Ocidente, que acusa Moscovo de preparar-se para invadir o país vizinho. Na mesma intervenção, Vladimir Putin afirmou que a Rússia está a analisar o pedido feito pelos dois territórios separatistas no leste da Ucrânia para Moscovo reconhecer a independência. A Rússia considerou esta segunda-feira ser prematuro falar de uma cimeira entre os presidentes russo Vladimir Putin e o norte-americano Joe Biden, convocada pelo chefe de Estado francês Emmanuel Macron. Entretanto, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa convocou para esta segunda-feira uma reunião extraordinária com os 57 países membros, com vista a travar a escalada de tensão militar entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia que pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A investigação Swiss Secrets, conduzida por um consórcio de jornalismo de investigação, revela que a instituição financeira aceitou e manteve secretas durante décadas contas bancárias de ditadores, políticos corruptos, traficantes de droga, torturadores e outros criminosos. Na lista de clientes surgem Lígia Anjos, dois luso-angolanos abraços com a justiça. Nos ficheiros tornados públicos nesta investigação, segredos suíços, são reveladas fortunas de vários clientes envolvidos em crimes como tortura, tráfico de droga, lavagem de dinheiro, corrupção e outros crimes considerados graves. Esta investigação mostra falhas nas diligências tomadas pelo Banco Suíço, que ao longo das últimas décadas tem vindo a assegurar fazer esforços para eliminar clientes e fundos provenientes de negócios cuja legalidade é questionada em quase todo o mundo. Na lista de clientes do Credit Suisse surgem dois luso-angolanos, abraços com a justiça, Álvaro Sobrinho, antigo diretor do Banco Espírito Santo em Lisboa e do BES Angola, e Hélder Bataglia, fundador da Escom, do Grupo Espírito Santo em Angola. O Credit Suisse recusou comentar casos específicos, justificou que as leis rígidas pelas quais se regem os bancos suíços impedem que a entidade bancária comente alegações feitas em relação a clientes particulares. No julgamento das dívidas ocultas que decorre em Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo adiou para quinta-feira a discussão de arresto de bens de parte dos 19 arguidos implicados no processo das dívidas ocultas. Orfeu Lisboa. Maputo 105 FM. O adiamento surge da não notificação de alguns documentos para a maioria dos advogados de defesa dos réus do caso das dívidas ocultas e a quem se pretende arrestar os bens móveis e imóveis alegadamente adquiridos com dinheiro do calote em que o Estado moçambicano ficou lesado em 2,2 mil milhões de dólares. Face à situação, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo tomou a decisão de suspender para uma nova data a realização do contraditório deferido para o debate sobre a proposta do Ministério Público. Efigênio Batista é o juiz da causa. Não adianta, já tem muitas, não fui notificado do documento, mesmo que sejam notificados agora, não tem tempo para ler, perceber, para poder reagir. Os advogados não foram notificados de alguns documentos, o tribunal decide interromper a audiência e designa quinta-feira. A decisão de interrupção da audiência tomada e anunciada pelo juiz da causa das dívidas ocultas caiu mal no seio de alguns advogados de defesa. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. O Dia Internacional da Língua Materna, o ensino da língua cabo-verdiana volta a estar na ordem do dia, com o Ministro da Educação Amadeu Cruz a garantir a introdução da língua cabo-verdiana no ensino secundário a partir do 10º ano de escolaridade como disciplina opcional. Mais explicações com Odair Santos.
Alguns linguistas consideram que a introdução da língua cabo-verdiana como disciplina opcional pode ser inconstitucional. O antigo ministro da Cultura, Antero Veiga, é um dos linguistas que tem dúvida sobre a constitucionalidade da opção do governo e foi manifestado esta manhã através da rádio pública cabo-verdiana. Se for introduzido a título opcional, que é o que está no diploma nesse momento, mas pode ser até inconstitucional. Como diz o artigo 9 da Constituição, ponto 12, está falando, mas não deve criar condições para a construção de paridade entre crioulo e português. O para crioulo opcional e para português obrigatório. Deve criar paridade. O ministro da Educação afirmou que é um passo para a introdução do ensino do crioulo colocar a língua cabo-verdiana como disciplina opcional no 10º ano de escolaridade a partir do próximo ano letivo. Amadeu Cruz diz que se existe inconstitucionalidade vem de muito tempo. Se há uma inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade vem desde 1999, quando houve a revisão da Constituição da República. Neste momento estamos a dar os passos, o Ministério da Educação está a dar. Isto não quer dizer que nós não possamos avançar para uma disciplina mais de caráter obrigatório no 10º ano, para as áreas mais humanísticas, mas de qualquer das formas já é um passo e uma abertura muito grande e que deve ser entendido como um esforço do Ministério da Educação para contribuir no sentido de termos as condições para brevemente termos o uso da língua cabo-verdiana em paridade com o português para termos um sistema educativo, digamos assim, bilingue. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Na Guiné-Bissau, as greves na função pública continuam a ser um dos principais desafios da classe política do país. O secretário-geral da Central Sindical, UNTG, Júlio Mendonça, garante que as greves no país não têm qualquer motivação política, servem apenas para conquistar a dignidade do trabalhador guineense. Para nós isso está longe de ser questão política ou partidária, porque o que estamos a fazer aqui é o cumprimento escrupuloso dos princípios que orientam a atividade sindical. O partido que suportava o governo de Aristides era o partido PAIGC. Lutamos tanto naquele governo de Aristides e conseguimos conquistar o reajuste salarial. E na altura, esses partidos agora que suportam o atual governo do Gomes Nabian estavam na oposição e andavam a aplaudir, porque não percebiam que o que estávamos a fazer era apenas a luta para conquistar a dignidade do trabalhador guinense. Não tem nada a ver com os partidos. Bom, assumiram o poder e comprometeram logo ao início. Aceitaram e assinaram uma adenda conosco, onde comprometeram respeitar o princípio da legalidade. Inclusive, assim também no pagamento faseado das dívidas que o Estado tem para com os funcionários. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Nós demos uma tolerância de 8 meses. E depois de termos esgotado todas as tentativas de uma forma pacífica de diálogo, de persuadir-os a mudarem a forma de atuação, porque estavam a violar aquilo que nós combinamos, não cumpriram e, infelizmente, acabamos por recorrer às vias que a lei nos concede, que é o recurso à greve. Razão pela qual fizemos a greve durante 1 ano. Mas, na verdade, nós estamos tranquilos, porque a nossa luta tem um único propósito: conquistar a dignidade do trabalhador guinense. Secretário-geral da Central Sindical, UNTG, na Guiné-Bissau, Júlio Mendonça, ele que é o convidado de Liliana Henriques esta segunda-feira. Chloé e Isaac Lopes Gomes são 2 irmãos franceses com origens cabo-verdianas que denunciam o racismo no balé. Chloé fê-lo na prestigiada companhia Staatsballet em Berlim, Isaac fê-lo no Balé da Ópera de Paris. Os 2 foram os precursores do Me Too no mundo da dança clássica e a sua luta começa por dar frutos. Em Berlim, ganhei o meu processo, foi importante, mas não podia continuar a trabalhar com ela. Preferi partir. Lutei pelo que achava justo e para eles não mudou nada, porque atualmente não há nenhuma pessoa de cor, porque a única pessoa de cor era eu e eu fui embora. Não sei se melhoramos as condições das pessoas de cor na dança, mas sinto que os bailarinos não se deixam tanto abusar. Se há maus tratos e racismo, eles vão falar logo à direção, enquanto antigamente as pessoas tinham imenso medo. Foram os precursores de um Me Too na dança. Era preciso que alguém o fizesse. Era bom que o tivessem feito antes de nós, mas coube-nos a nós fazer o trabalho, também para as próximas gerações, não apenas para nós. Basta. A arte sempre soube representar a evolução e os costumes da sociedade e a sociedade hoje mudou imenso. Vivemos numa sociedade multicultural que o vai ser ainda mais daqui a uns anos. A arte, nomeadamente a dança clássica, deve representar cada um de nós, por isso tem de ser mais mestiçada. Entrevistadas realizadas por Karina Branco.